Alckmin, se a sua mãe tivesse sido estuprada, torturada por diversos homens e por dias, e depois ter sido assassinada com uma faca cega, você ficaria muito bravo se aparecesse uma deputada dos direitos humanos defendendo o estuprador da sua mãe? Falando que ele é somente um menor, que ele não sabia o que fazia? E do outro lado, tem um deputado exigindo uma punição severa para o estuprador da sua mãe. E essa deputada aparece, confronta este deputado e ainda o chama de estuprador. Você acharia certo? O homem está defendendo a sua mãe, exigindo a punição do estuprador. E aparece uma deputada xingando ele e ainda chamando ele de estuprador. Você acharia tão errado assim ele ter chamado ela de vagabunda? Eu não acho. Ela é uma vagabunda. Mas vamos deixar aqui um pouquinho o Bolsonaro de lado, porque você já espalhou tanta fake news dele que você já caiu total descrédito. Vamos falar um pouquinho de você, Alckmin. Você vai colocar na sua propaganda eleitoral o dinheiro desviado do Rodoanel? Não, né? E o acordo com o PCC em 2006 para cessar os ataques? Isso você vai contar como foi feito o acordo, de que forma espúria esse acordo foi feito? Também não vai contar, né? E vem cá, Alckmin, cadê o dinheiro do metrô de São Paulo? Ficou conhecido como metrolão, não foi? Mais ou menos um mensalão do metrô. Você não vai explicar pra gente o que aconteceu com esse dinheiro? E o Aécio, Alckmin, você vai explicar porque o seu partido continua apoiando Aécio Neves depois de tudo que ele fez? Todos os desvios, avião com cocaína, que ninguém sabe para onde foi, de quem é. Você não vai falar sobre isso? Alckmin, você vai explicar pra gente por que o Fernando Henrique Cardoso falou que o PSDB tem que se juntar com o PT para combater Bolsonaro? Você vai explicar isso na sua propaganda eleitoral? Não vai, né? Alckmin, você vai explicar para as pessoas por que os policiais militares têm ojeriza de você? Os policiais civis? Será que você foi tão bom governador assim? Talvez para o PCC você tenha sido, sim, um excelente governador. Mas vamos falar sobre a crise hídrica de 2014, com as contas altíssimas que nós paulistas pagamos? A conta é extremamente alta, um serviço precário e ainda teve a crise hídrica aqui em São Paulo. Você vai explicar o que aconteceu com o nosso dinheiro para não ter tido a manutenção necessária? Alckmin, a pergunta que não quer calar em lugar nenhum: cadê a merenda das crianças? Isso você não colocou na sua propaganda, né? A merenda que vocês roubaram. Você e o Fernando Capês, não foi? Que desviou a merenda estudantil. Que vergonha, Alckmin. Olha, roubar, desviar, lavar dinheiro já é bizarro, mas roubar merenda de criança, isso é baixo. Alckmin, aproveitando o ensejo do PCC, o seu partido tem histórico de fazer acordo com o que não presta, não é verdade? Vai estar na sua propaganda eleitoral o seu acordo com o PCC e do Fernando Henrique Cardoso com o MST? Para quem não sabe, quem assinou o decreto que proíbe vistorias em propriedade invadida pelo prazo de 2 anos foi o Fernando Henrique Cardoso. Por que ele fez isso? Porque no início do governo do Fernando Henrique Cardoso teve 2 massacres de MSTs que invadiram terras e Fernando Henrique Cardoso, assim como Alckmin ou qualquer um do PSDB, detesta a mídia negativa. Então, em vez de combater o problema, eles fazem acordo. Inclusive, não foi Fernando Henrique Cardoso que desapropriou uma fazenda de um amigo dele para assentar famílias? Em torno de 50 mil famílias, mas parece que só teve 20 mil? Pois é, Alckmin, isso se encontra fácil no Google.
mas não se encontra a explicação por que vocês fizeram isso. Então, Alckmin, você tem muito mais a explicar para o povo de São Paulo e para o Brasil inteiro as suas ações, os seus acordos e o que virou São Paulo, do que perder tempo pagando uma mídia, uma empresa para editar vídeos e induzir o brasileiro a erro. E Alckmin, se você é tão querido dos brasileiros, pelo menos dos paulistas, por que não tem gente que faz vídeo de forma voluntária, que milita por você de forma voluntária? Por que só pagando para falar bem de você? Você tem muita coisa para explicar, Alckmin. Mas, se sua família fosse de classe média, você votaria para presidente alguém que no governo faz acordo, deixa faltar água, rouba merenda e desvia dinheiro? E se fosse a sua família, Alckmin, você votaria em alguém como você?